A possessão demoníaca é um tema aí que está presente nas Escrituras e não dá para nós ignorarmos algo como esse, tá? Então, a possessão demoníaca, ela é a condição em que um espírito maligno, um espírito imundo, ele assume o controle do corpo e da mente de uma pessoa. E é justamente sobre isso que nós veremos aqui nesse vídeo, mais especificamente 7 sinais que uma pessoa está possessa por um espírito imundo. Seja bem-vindo, você está no canal Pitado Teologia, e antes de nós darmos aí esses 7 sinais, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, né? Deixe o seu like e compartilhe aí com alguém esse vídeo, tá? Esse vídeo ele é importante para nós. Falando sobre possessão demoníaca, a Bíblia ela apresenta vários casos onde ocorre esse tipo de fenômeno da possessão demoníaca. E nós não podemos ignorar isso, isso é uma realidade ainda nos dias de hoje, tá? Porque o diabo e os seus demônios, eles estão à solto por aí, tá? Para atormentar as pessoas e aprisionar as pessoas e tudo mais. Então isso aqui que a gente vai falar, você precisa tomar cuidado, porque esses sinais eles são indicadores de que uma pessoa está possessa, mas você deve se lembrar de abordar esses casos com sensibilidade espiritual, com discernimento espiritual e com orientação divina. Você precisa ser cauteloso, você precisa ter cautela e você precisa estar ali sempre pedindo a orientação de Deus. Então vamos lá para esses 7 sinais. O primeiro sinal é o comportamento anormal e violento. Pessoas possuídas frequentemente exibem comportamentos errático, violento ou autodestrutivo. O homem em Gerasa vivia entre os túmulos, gritava e se machucava com pedras. Marcos capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5. Então as pessoas que elas estão possessas por espíritos malignos, elas irão apresentar comportamentos anormais, comportamentos violentos, comportamentos ali que não são dito normal para aquela pessoa. Aqui o exemplo que nós temos em Gerasa, né? O homem, ele gritava, ele vivia nos túmulos, ele se machucava com as pedras, comportamentos totalmente anormais. Então o primeiro sinal que uma pessoa está possessa é que ela possui comportamentos anormais e comportamentos violentos. O segundo sinal é a super força. Os possuídos às vezes demonstram uma força física além do normal. Em Atos capítulo 19, versículo 6, um possesso atacou e prevaleceu sobre 7 filhos de Seva. Então, uma das características mais normais de uma pessoa possessa é que essa pessoa ela adquire uma força além do normal. Ela possui uma super força. Eu já presenciei casos de possessão demoníaca em que uma pessoa ela demonstrou essa super força e precisou ali de 3, 4, 5 pessoas para poder segurá-la. Então a pessoa adquire uma força assim que não é normal, uma força sobrenatural, uma super força, e esse é um sinal de que a pessoa está possessa por um espírito maligno. Então se você está gostando desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal e comente aqui se você já presenciou algum fato desse de possessão demoníaca. Vamos lá para o nosso terceiro sinal. O terceiro sinal é a mudança na voz e na personalidade, tá? Pode haver mudanças drásticas na voz ou na personalidade da pessoa. Em Lucas capítulo 4, versículo 33 ao versículo de número 35, um homem na sinagoga começou a gritar com uma voz alta que não lhe era natural. Então, como a possessão ela é o controle de um espírito maligno sobre o corpo da pessoa e sobre a mente também da pessoa,
a pessoa possessa, ela vai ter aí a mudança na sua voz e na sua personalidade. Eu já vi pessoas possessas que ficaram com a voz mais finas, eu já vi pessoas possessas que ficaram com a voz mais graves. Eu já vi homens ficarem possessos, homens possessos por espíritos malignos, que mudaram a sua personalidade totalmente, ficaram totalmente mudados. A gente percebia que aquilo ali não era normal e que se tratava de um caso de possessão demoníaca. Então tem muito isso no que diz respeito à possessão demoníaca. Gritos, a pessoa grita, fala alto demais, muda a voz, tem uma mudança de personalidade, tá? Então esses aí são casos que a gente deve ficar atento, porque isso são sinais de uma possessão demoníaca. Em quarto lugar, o quarto sinal é a resistência a normas sociais e religiosas. Os possuídos frequentemente resistem ou se opõem a práticas religiosas e sociais. Em Marcos capítulo 5, versículo 2 ao versículo de número 5, o endemoniado vivia isolado, longe da sociedade. Então, esses aqui acontecem assim, pelo menos aqui onde eu moro, não acontece com muita frequência esses casos de resistência a normas sociais ou religiosas, tá? Da pessoa ficar endemoniada e sair para longe. Agora, eu já vi casos aqui onde eu moro de pessoas que ficam endemoniadas e elas, por exemplo, saem correndo. Ela sai dali onde estão as pessoas, sai correndo, aí se perde às vezes, entram na floresta, na mata e se perdem e tudo mais, ficam lá essas pessoas possessas. Aí vai um grupo de pessoas procurar essa pessoa que ela está totalmente possuída por um espírito maligno. Então acontece isso aí também, a pessoa está ali tranquila, vivendo no convívio social e de repente ela se isola, vai embora do convívio social. Isso pode ser um sinal que a pessoa está possessa por um espírito maligno, tá bom? Então o nosso quinto sinal aqui que uma pessoa está possessa por um espírito maligno é o reconhecimento de Jesus e de seus discípulos. Os espíritos malignos, eles reconhecem Jesus e seus discípulos. Em Marcos capítulo 1, versículo 23 e 24, um espírito imundo reconheceu Jesus como Santo de Deus. Em Atos 19, 15, o espírito imundo diz saber quem é Jesus e quem é Paulo. Então isso aqui é muito normal acontecer, que é o reconhecimento por parte do espírito maligno de quem é Jesus e aquele que é discípulo de Jesus. Eu já fui em casos de pessoas endemoniadas que quando eu chegava lá com alguns irmãos, acompanhando os irmãos, o espírito maligno ele já gritava de longe, já reconhecia a gente, já sabia o nosso nome, tudo. Então a gente precisa ficar atento a esse sinal, porque isso aí é um sinal que a pessoa está possessa. E ele não somente reconhece, mas ele tenta resistir à autoridade do nome de Jesus e resistir também aos discípulos do Senhor que estão indo ali, claro, para operar ali pelo Espírito Santo, pela autoridade do nome de Jesus, uma libertação para a glória de Deus. Então eles reconhecem Jesus, eles reconhecem os discípulos de Jesus. Em sexto lugar, temos a aflição física ou mental. Possessões demoníacas podem causar doenças físicas ou mentais. Em Mateus capítulo 17, versículo 14 ao versículo de número 18, um jovem possuído sofria de convulsões, caía no fogo e na água. Então você percebe que isso aqui não é algo normal, não é um comportamento normal. Ele sofria convulsões, caía no fogo, caía na água. Então isso aqui é um sinal de possessão demoníaca. Agora nós precisamos ficar alerta, por quê? Porque nem toda pessoa que está doente, ela está possessa por um demônio. É por isso que é importante nós termos uma orientação de Deus, buscarmos uma orientação de Deus para nós sabermos discernir quem está possesso e quem não está possesso. Quem está com uma doença ou quem está realmente com um espírito imundo ali na sua vida. Então nós precisamos ter discernimento espiritual. Agora é fato que
A possessão demoníaca, ela traz para a pessoa que está possessa aflição física e aflição mental. Até porque a possessão, né, é um controle do espírito maligno sobre o corpo da pessoa e sobre também ali a mente da pessoa. Então, esse é um sinal, nós precisamos ficar alerta e nós precisamos também buscar discernimento espiritual para nós realmente sabermos o que é doença e o que é possessão maligna. E em último lugar, resistência à libertação. Espíritos malignos podem resistir quando confrontados com a autoridade do nome de Jesus. Em Marcos capítulo 9, versículo 25 e 26, um espírito gritou e agitou violentamente a criança antes de sair dela. Então, geralmente, na maioria das vezes, os espíritos malignos, eles vão resistir à libertação, tá? Eles não vão querer sair da pessoa, eles não vão querer deixar a pessoa que eles estão possuindo ali. Então nós devemos, claro que, estar sempre preparados para ocasiões como essa, estar andando em santidade, estar sempre nos arrependendo dos nossos pecados, estar sempre cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo a vida cristã autêntica, tá bom? Porque esses casos podem acontecer a qualquer momento, podem nos surpreender a qualquer momento e é bom nós estarmos preparados para nós sermos instrumentos de Deus para outras pessoas. E assim, Deus nos usar para libertar pessoas que estão vivendo aí nesse cativeiro. Então os espíritos imundos, eles resistem bastante à questão da libertação. Quando você for expulsar, vai dizer que é para ele sair e tudo mais, ele não vai querer sair, ele vai falar mesmo que ele não vai sair, que não tem quem tire ele de lá, mas aí nós precisamos ter fé e confiar em Deus, porque o Senhor nos deu a autoridade. Então, queridos, é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo em nome de Jesus.